Bom dia a todos e a todas, em especial aos desembargadores Sebastião Bonfim e Samuel, Bom dia. também ao doutor Lobato, que hoje nos acompanha de forma virtual, aos senhores advogados e servidores. Declaro aberta a 30ª sessão da Terceira Câmara Criminal, indagando aos senhores desembargadores se tem alguma observação em relação à sessão anterior. Não, aprovado, Bem. senhor, da minha parte. Nenhum. Então, nesse caso, declaro aprovada a ata da sessão anterior. E, na sequência, já concedo, já que nós não temos pedido de sustentação oral, eu já concedo, então, a palavra ao desembargador Sebastião Bonfim, chamando a julgamento a apelação 0013348639 de sua relatoria. Desembargador Bonfim, o senhor está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, desembargador Samuel, doutor Lobato, bom dia. Trata-se de apelação interposta por Tiago Silva da Fonseca, em face da sentença prolatada pelo juiz de direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de São Luís, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º, e parágrafo 2º, a linha A, na forma do artigo 71 do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei 8.069 de 1990, a pena definitiva de 8 anos e 9 meses, 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicialmente fechado e multas. Depende-se dos autos que, no dia 7 de abril de 2020, por volta das 21 horas, nos bairros Jardim América e J. Lima, na cidade de São Luís, em comunidade delitiva, o apelante, em companhia do adolescente RNC, com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular Samsung J4 de cor azul, pertencente à vítima Rafael Maia Santos, e um aparelho celular Samsung A10S de cor azul, pertencente à vítima Paulo Henrique Fernandes Nogueira. A sentença condenatória, o recorrente depois de apelação criminal, a qual alega, em síntese, a não comprovação do emprego de violência ou grave ameaça, elemento essencial para a configuração do roubo, razão pela qual é imperiosa a desclassificação para furto simples, a necessidade do afastamento da qualificadora do concurso de pessoas diante da falta de vínculo subjetivo entre o apelante e o outro acusado, a ausência de indícios de prova que caracterizam o crime de corrupção de menores, que a arma utilizada no crime pertencia ao menor Rafael Maia e que o apelante não tinha conhecimento de que aquele estaria armado e cometeria um delito, que não há laudo pericial que ateste a eficiência da arma de fogo, o cabimento da suspensão condicional do processo, caso as teses anteriores sejam acatadas. Contra razões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, nas quais pugna que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a condenação nos termos delineados na sentença. No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da eminente procuradora Regina Maria da Costa Leite. É o relatório, senhor presidente. Indago ao doutor Lobato se mantém o relatório, quer fazer algum acréscimo, enfim. O senhor está com a palavra, doutor Lobato. Mais uma vez, bom dia, desembargador Gervásio, desembargador Bonfim, desembargador Samuel, as pessoas que estão assistindo. Eu ouvi atentamente a relatoria do desembargador Bonfim e também já tinha o parecer anteriormente nos autos, então eu li e mantenho integralmente o parecer, doutor Gervásio. Muito obrigado. Agradeço, doutor Lobato. Com a palavra, desembargador Bonfim. Senhor presidente, senhor desembargador Samuel, senhor procurador de Justiça, doutor Lobato, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito. Como já ventilado no relatório, intenta o apelante a absolvição genérica, a desclassificação do crime de roubo majorado para o furto simples, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoa, a absolvição do crime de corrupção de menores, a desconfiguração da majorante do emprego de arma de fogo, com a desclassificação do tipo penal, a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para possibilitar o oferecimento da suspensão condicional do processo. Não merece acolhimento suspeito do apelante. Vejamos. Extrai-se da apelação interposta que o pedido de absolvição é genérico,
sem elementos concretos que fundamentam a reforma da sentença guerreada. A materialidade e a autoria delitivas estão fartamente demonstradas nos autos pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, termo de entrega, auto de qualificação interrogatória e demais documentos constantes no inquérito, além do depoimento da vítima e das testemunhas. Em depoimento prestado em juízo, a testemunha policiais Tiago Pereira Dias e Sérgio Murilo Costa Júnior e Antônio Oliveira da Silva Filho, que participaram da diligência que resultou na prisão do apelante, afirmaram que este achava-se acompanhado de um menor que estava na garupa da motocicleta usado para abordar as vítimas. Ressalta que o comparsa do apelante portava uma arma de fogo de fabricação caseira e que com eles foram encontrados os aparelhos celulares das vítimas, as quais reconheceram os acusados como os autores dos delitos. E aqui narro o depoimento da testemunha e também das vítimas. Então, eu pedi venha para não lê-los. A informação fornecida foram colaborada em juízo, ocasião em que Rafael reafirmou que 2 pessoas participaram da ação delituosa, o que reconhece o apelante como uma delas, e que o menor que estava na garupa lhe apontou uma arma de fogo. O ofendido Paulo Henrique Fernandes Nogueira narrou os fatos na seguinte forma: que no dia 7 de abril de 2020, por volta das 21 horas, o declarante se encontrava em frente à sua casa, olhando familiares que o totalizaram de 5 e jogando dama, que nesse exato momento se aproximou a motocicleta CB300 vermelha com 2 ocupantes, sendo que o garupa desceu do veículo e com uma arma em punho anunciou o assalto, dizendo que o seguinte expressão: perdeu, é um assalto. Que a vítima acrescentou que estes elementos que portavam a arma de fogo usavam uma roupa esportiva parecida com as cores do time do Sampaio Corrêa e aparentava ser bem jovem e franzino, diz a vítima que apenas seu celular Samsung foi subtraído, visto que o mediante estava bastante nervoso. Os depoimentos foi consonante com aqueles prestados em juízo, tendo a vítima confirmado que não tem dúvida de que o apelante foi um dos participantes do assalto. O acusado foi ouvido pela autoridade policial, tendo naquela oportunidade confessado a autoria do crime, em parceria com o menor Rafael Nunes Carvalho, que estava na garupa da motocicleta portando uma arma de fogo. Em juízo, porém, aduziu que estava em companhia de Rafael, que é seu vizinho, com quem saiu em sua motocicleta. No entanto, o apelante disse que não saber que o comparsa estava armado e que cometeria delitos naquela ocasião. Nota-se que, conquanto a defesa entenda pela falta de comprovação de autoria do delito de roubo com corrupção de menores, alega a necessidade do afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Pela análise do depoimento, nota-se que os argumentos não se confirmam. Todas as testemunhas e vítimas prestaram depoimentos coesos que guardam correspondência entre si, deixando claro que o apelante estava acompanhado de um menor e os roubos foram praticados com ações intimidatórias, com a utilização de uma arma de fogo. Vale ressaltar que nos delitos patrimoniais, o depoimento das vítimas possui essencial relevância, máximo quando os relatos são firmes, coerentes e corroborados por outras provas, como a espécie confirme. E aqui cito alguma jurisprudência do STJ no agravo regimental 15.521 de São Paulo, do relatoria do Joel Irlan. Pontue-se ainda que a concepção encampada pelos tribunais superiores, em que pese se interprete o instituto de autoria por meio de viés de caráter mais restritivo, incide sobre ele a noção do domínio funcional do fato, por meio do qual, havendo um comum domínio de situações fáticas por parte dos agentes do crime, mediante a divisão das tarefas para a prática delitiva, a coautoria resta configurada, ainda que algumas daquelas não cheguem a praticar os verbos descritos no título. Destaca-se, nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que junto mais outras jurisprudências nesse sentido. Assim sendo,
conclui-se pela facilidade de que o apelante possui domínio funcional do fato que lhe for atribuído, de sorte que a sua atuação mostrou-se relevante para a consecução do crime de roubo, razão pela qual deve ser tratado como coautor do delito. No que diz respeito ao pedido de desclassificação do delito para o crime de furto, previsto no artigo 159, caput do Código Penal, o apelante argumenta que não foi comprovado o emprego de violência quando da prática do ato delitivo. No entanto, a linha da defesa não resiste às provas coligadas aos autos. O crime de roubo está devidamente caracterizado, pois a ação criminosa se deu com notório emprego de violência, o que pode ser constatado pelos relatos da vítima e das testemunhas, que afirmaram que os envolvidos realizaram a abordagem de forma violenta com a utilização de uma arma em punho. Dessa forma, a insurgência do apelante acerca da capitulação de sua conduta se mostra inviável. Quanto ao argumento de que o crime foi cometido na companhia de um menor, já acostumados às práticas infracionais, o que sejaria a sua observação, cumpre asseverar que a configuração do crime previsto no artigo 244, a linha B do ECA, independe de prova efetiva da corrupção de menor, por se tratar de delito formal, a bem do que dispõe a súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça. Acerca dos crimes formais, é de se dizer que não são infrações que prevêem um resultado naturalístico, mas não exige sua ocorrência dos efeitos do reconhecimento da consumação. Assim, ensina a doutrina de Rogério Greco. Desse modo, irrelevante a análise acerca da produção do efetivo resultado constante do tipo penal. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, despenda a realização da perícia no caso de arma de fogo não encontrada ou quando se restar inviabilizada a sua realização de presente outros elementos que demonstram a sua utilização, tais como as palavras da vítima e testemunho, como é visto no depoimento acima mencionados. Como demonstrado, os relatos são verossímiles e convergem entre si, o que permite concluir pela autoria e materialidade dos crimes em questão, não dando margem para que seja considerada válida ou suscitada o questionamento acerca do veredito condenatório. Igualmente, não merece reparos os demais aspectos da dosimetria da pena adequadamente realizada, devendo ser mantida a pena do apelante em 8 anos e 9 meses e 10 dias de reclusão no regime inicialmente fechado, além de 18 dias multa pela prática dos crimes descrito no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º, e parágrafo 2º, a linha A, inciso 1º, do artigo 71, todos do Código Penal. Ainda pelo artigo 244, a linha B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de crime. Por tais razões e de acordo com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao presente recurso na forma da fundamentação sua. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Bonfim. Eu, na qualidade de revisor de Vossa Excelência, também não tenho dúvidas em acompanhar o seu voto. Indago ao desembargador Samuel como vota Vossa Excelência. Eu acompanho na íntegra o voto do relator desembargador Bonfim, fazendo alusão a um aspecto de certa forma interessante, entre aspas, né? O menor vai na garupa armado Exato. e o maior conduzindo para que nada atrapalhasse o serviço deles, né? Isso aí é o que gera preocupação nos dias de hoje, desembargador Gervásio, desembargador Bonfim, esse mundo tenebroso, onde os menores são levados ao cativeiro do crime, né? A arma é poderosa, o crime de roubo subtende-se, está claramente no script da lei, que é o subtrair algo com o emprego da violência, né? Então, aí a gente não tem como
enveredar por outro caminho, ou dar uma decisão diferente, porque é menor, mas um menor bem armado e bem protegido por um maior, né? Uma consideração tanto, vamos dizer, romântica, né? Não, mas Mas necessária. necessária, né? Necessária para que quem ouve, quem assiste a esse julgamento, e, por sinal, o desembargador Bonfim debruçou-se com bastante clareza e foi bem exaustivo, é que, que as pessoas que assistem a esse julgamento sabem dessa ocorrência, principalmente os mais chegados, familiares, né? Família, eles reflitam sobre as consequências que há na prática de um crime como esse. E parece coisa pequena, mas deixa um trauma na vida da vítima ou das vítimas, né? Quando mais de uma pessoa. Agradeço, desembargador Samuel. Próximo processo também é de sua relatoria, desembargador Sebastião Bonfim. É a apelação criminal 0800-668, dígito 91, razão pela qual passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente, senhor desembargador Samuel, senhor doutor Lobato, procurador de Justiça. Trata-se de apelação interposta por Jacos dos Santos de Jesus em face da sentença prolatada pelo juiz da Vara Única da Comarca de Itinga, Maranhão, que o condenou a pena de 7 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510 dias multa pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343, de 2006, combinado com o artigo 333, caput do Código Penal. Consta dos autos que no dia 24 de abril de 2021, por volta das 11 horas, no posto Avenida Centro, nesta cidade, o apelante foi preso em flagrante ao ser apreendido com 460 gramas de maconha e por oferecer vantagens indevidas aos funcionários públicos para determiná-los a omitir o fato de ofício. Em suas razões, o apelante postula em síntese a reforma da dosimetria do delito de tráfico de entorpecente para ser valorado de forma neutra o vetor atinente aos maus antecedentes e que seja reconhecida a causa de diminuição de pena na forma do artigo parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343, em sua fração máxima, 2/3, absolvição do apelante em razão ao crime de corrupção ativa, por falta de provas, arbitramento de honorários advocatícios da ativa e concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos. No parecer, no mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, pelo eminente procurador Dr. Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, hoje presente na nossa sessão, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, desembargador Bonfim. Indago ao procurador doutor Lobato se mantém o parecer, se há algum acréscimo. Enfim, o senhor está com a palavra. Senhores desembargadores, o parecer é da minha lavra e eu ouvi atentamente o relatório do doutor Bonfim, não tem nada a acrescentar, a não ser manter o parecer que se encontra nos autos. Obrigado. Agradeço, doutor Lobato. Devolvo a palavra ao desembargador Bonfim. Obrigado, senhor presidente. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito. Considerando os pleitos defensivos, passo a examiná-los detalhadamente a seguir. Da materialidade e autoria do delito de corrupção ativa. O crime de corrupção ativa, o elemento subjetivo se perfectibiliza pelo específico fim de agir do agente que, atuando com vontade de consciência, oferece vantagem que sabe ser indevida a funcionário público para que este pratique, omita ou retarde ato inerente ao seu ofício. Trata-se do crime formal caracterizado pelo mero oferecimento de vantagem indevida ao expressar o sujeito passivo descrito no tipo criminalizador, sendo, portanto, desnecessário que, para restar consumado, ocorra um resultado naturalístico.
Em caso, os policiais Robson Santos Silva e Leonardo Almeida Moura, na oitiva judicial, foram firmes em declarar que Jacques lhe ofereceram uma quantia em dinheiro a fim de que eles o liberassem conforme transcrito. E aqui cito, narro o depoimento dos 2 policiais. Diante da perfeita e exaustivamente delineada na prática criminosa, que, como dito, prescinde de ocorrência do resultado naturalístico, pelo que mantém uma sentença condenatória. Da reforma da dosimetria dos delitos de tráfico de entorpecente. Outro sim pleiteia o apelante à reforma do processo dosimétrico do delito de tráfico de entorpecente para ver valorado de forma neutra o vetor atinente aos maus antecedentes e que seja reconhecida a causa de diminuição de pena na forma do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.353 em sua fração máxima, 2/3. Pois bem, verifico que na primeira fase o juiz do ACOR valorou de forma neutra todas as circunstâncias judiciais, fixando a pena base em 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias multa. Na segunda fase, reconheceu a presença da atenuante prevista no artigo 61, inciso 1º do Código Penal, e ausentes agravante, manteve a pena no patamar de 5 anos de reclusão diante do previsto na súmula 231 do STJ, além do pagamento de 500 dias multa. E, na terceira fase, ausentes causa de aumento, o magistrado singular entendeu que não seria aplicável a causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado, sob a justificativa de que o acusado se dedica à prática de atividades criminosas, uma vez que, conforme consulta ao sistema PJE, registra 2 outros processos por crime de tráfico de drogas. Processo 00133, dígito 6, 2020, e processo 0800-255, dígito 15, 2022. Neste aspecto reside a resignação do réu, o que entendo que lhe assiste razão. Isto porque, de fato, trata-se de réu primário, o qual possui apenas ação penal em andamento, circunstâncias estas que não têm a aptidão para influenciar na negativa da presente redutora da pena, consoante o entendimento dos tribunais superiores. Não se pode negar a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343, com fundamento no fato de que o réu responder a inquéritos policiais ou processos criminais em andamento, mesmo que esteja em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso 54, princípio da presunção da não culpabilidade. Não se cabe se afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.304, Lei de Droga, com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior coisa. E STF, primeira turma, HC 166385, de Minas Gerais, relatoria ao ministro Marco Aurélio. E um outro aqui do ministro Ricardo Lewandowski, que eu vou pedir vênia para não ler, e um outro da ministra Laurita Vaz, também no mesmo sentido. Do mesmo modo, o tipo e a quantidade de droga isoladamente não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Droga, apesar de que são aptos a influenciar na modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que os referidos vetores não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena, como reflete a situação em análise, nos termos propostos pelo Superior Tribunal de Justiça. E aqui cito o habeas corpus, nesse sentido, de relatoria do ministro, um do ministro Gilmar Mendes, o outro do ministro Rosa Weber, e um outro aqui do nosso conterrâneo pedir vendas para não ler. Registre-se, ademais, que o fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas é um pressuposto para a aplicação do privilégio e não um critério para a modulação de sua fração. Se não fosse dessa forma, a todo acusado que assiste o direito de aplicação da minorante
também seria conferida a prerrogativa de tê-lo aplicado em seu grau máximo, consequência que tornaria letra morta a própria existência de patamares mínimo e máximo. Perfilhando a perspectiva ora defendida, destaco mais uma vez as precisas palavras de Renato Brasileiro de Lima, e aqui cito a doutrina de Renato Brasileiro, que eu vou pedir também, para não ler, mas está na sua obra de Direito Penal, volume único, número 11, edição 11ª de São Paulo, editora Jurisprudência 2023, recente. Pelo exposto, diminui a pena do apelante em 1/6, resultando em 4 anos e 2 meses de reclusão, além de 416 dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo. Aplico a regra de acúmulo material descrito no artigo 69 do Código Penal, o que se refere às penas de tráfico de corrupção ativa. Dessa forma, fixa a pena definitiva do réu em 6 anos e 2 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além de 516 dias multa no valor de 1/30 salário mínimo. Deixo de realizar a detração penal, vez que o tempo da pena cumprida não terá o condão de alterar o regime inicial da pena, bem como não converto a pena privativa de liberdade em restritivo de direito diante do quanto fixado nos termos do artigo 44, inciso 1º do Código Penal. Da justiça gratuita. Além disso, indefiro o pedido de justiça gratuita por conta. O Superior Tribunal de Justiça já consignou o entendimento de que o momento adequado de verificação da hipossuficiência econômica do condenado para fim de suspensão de exigibilidade do pagamento é na fase da execução da pena, visto que é possível que ocorra alteração de sua situação financeira entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. E aqui cito algumas jurisprudências nesse sentido. Deste modo, mantenho a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais. Dos honorários advocatícios. Por fim, defiro o pleito do apelante de que sejam arbitrados honorários recursais em favor do advogado dativo nomeado. Acerca do valor a ser fixado, o Superior Tribunal de Justiça, no tema 984, firmou o entendimento de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelo Conselho Seccional da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como referência para o estabelecimento do valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, se não vejamos. Aí cita aqui essa tabela. Desta forma, em razão do labor na elaboração da peça recusal, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios no patamar de R$3.000. Ante ao exposto, e em parte com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao apelo, a fim de arbitrar honorários recursais e reconhecer o tráfico privilegiado do réu, fixando a pena definitiva em 6 anos e 2 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além de 516 dias multos no valor de 1/30 do salário mínimo. É como voto, senhor presidente. Pagador, antes de proferir meu voto, e aí eu faço na condição de revisor, eu só me esclareça um detalhe, né? O seu voto é no sentido de reduzir a pena em 1/6, né? Perfeito, e a aplicação da corrupção ativa foi quanto tempo? É só a pena da... Eu não alterei ela na sentença. Sim, Entendeu? Só para confirmar. Eu vou especificar as razões pelas quais... Sim, pode enquanto eu vou procurar aqui. A questão para mim é o seguinte, Vossa Excelência tratou com muita maestria o fato de que, diferente do que consta na sentença, Vossa Excelência entendeu a possibilidade de concessão do benefício do parágrafo 4º, com a qual eu concordo integralmente, até pela notícia de que não há, pela notícia de que ele atende aos requisitos objetivos previstos no parágrafo 4º. Ou seja, não tem dedicação
a atividade criminosa, é primário, enfim, só responde por este processo. E concordo também com Vossa Excelência quando Vossa Excelência sustenta de que a aplicação dos percentuais ela deve ser uma aplicação em que comporta algum tipo de elucubração do julgador, pois, do contrário, se assim não fosse, não haveria essa margem de discricionalidade, que vai de 1/3, 1/6 a 2/3. Né? Concordo integralmente com Vossa Excelência nessa questão. Aqui, o que me parece, e aí eu vou talvez discordar de Vossa Excelência, o que me parece que, a meu ver, a princípio, não se mostra adequado é o percentual de redutor. Vossa Excelência, no seu voto, Vossa Excelência trabalha com um percentual de redutor de 1/6, o que produz uma pena, ao fim e ao cabo, pelo crime de tráfico, de 4 anos e 2 meses, se eu não estou enganado, que somados à penalidade do crime de corrupção chegaria a 6 anos e 6 anos e 5 meses. É. 2 meses e 15 dias. Pois bem, mas veja, claro que isso depende da discussão, mas vamos examinar. Veja, qual era o tipo de droga que ele se encontrava? Maconha. Tá. Hoje nós temos um debate que é um debate sendo travado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, inclusive sobre a quantidade que pode ser considerado como tráfico e aquela que pode ser considerada como para o usuário, e aí fica na média ali de 60, 70, 80 gramas. Ele, se eu não estou enganado, ele estava com 400 gramas. 400 gramas de maconha. Então, veja, são 400 gramas de maconha, que é uma quantidade que, convenhamos, talvez ali 4, 5 vezes mais do que o Supremo Tribunal Federal, a discussão está em aberto, tem considerado para se é tráfico, se é consumo. Segundo, nós estamos falando de maconha, né? E aí, abstraindo a minha posição pessoal, e aí eu respeito e sou obrigado a seguir, mas eu tenho uma posição pessoal a respeito do tempo, né? Mas, de qualquer forma, assim, nós não estamos falando de cocaína, que é naturalmente uma droga muito mais perniciosa. Nós não estamos falando de crack, que é muito mais ainda, merla, heroína. Nós estamos falando de maconha, né? Que é uma droga que me parece que, dentre todas, se nós compararmos até com a bebida alcoólica e com o cigarro, Menos ofensiva, né? comum, não é tão ofensiva. Né? Não que eu esteja estimulando alguém a fumar ou a beber e nem a fumar maconha, mas eu tenho que reconhecer que, nesse conceito, ela não é tão ofensiva. Então, eu tenho 400 gramas, eu tenho a maconha, que é um tipo de droga muito, muito, muito menos agressiva do que as demais drogas, e tenho aí talvez um componente, que aí eu concordo com Vossa Excelência, que é um componente que pode ter efetualmente agravado a conduta dele, que é justamente a tentativa de corromper os policiais que deram flagrante. Mas aí a penalidade já foi dada, né? Tanto que ele isso que eu realmente não peguei e aqui está me fugindo da discussão. 2 anos e alguma coisa. Ele já está sendo penalizado por isso. Então, assim, eu vou pedir, venha a Vossa Excelência, apenas e tão somente para divergir no que diz respeito ao percentual de redução. Eu realmente vou trabalhar com os 2/3, porque assim, o agravante aí foi justamente a tentativa de corromper os policiais. É verdade, eu não discordo quanto a isso. Mas
por conta dessa ação dele, ele já foi penalizado 2 anos, né, para que ele possa aprender, né? Agora, assim, a quantidade, o tipo de droga, né, me faz, então, discordar de Vossa Excelência única e exclusivamente quanto ao percentual, para fixar em 2/3, e, naturalmente, isso terá um reflexo na pena final, né, e, consequentemente, na própria fixação do regime. E considerando que, aplicado este valor, a pena ficaria inferior a 4 anos, me parece que é mais adequado para essa circunstância a conversão dessa pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que então eu fixaria no sentido de que fosse ela definida a substituição dessa pena final por 2 restritivas de direitos a serem definidas pelo juiz da execução. Então, pedindo todas as venhas a Vossa Excelência, mas justificando as razões pelas quais eu entendo que a aplicação não deveria ser 1/6, sim 2/3, eu estou votando neste sentido. E aí indago ao desembargador Samuel como vota Vossa Excelência. Desembargador Gervásio, o que mais a gente deve levar em consideração, isso aí foi um ponto importante que Vossa Excelência destacou, a questão do lado da perniciosidade, né? Maconha de fato é diferente de heroína, do crack, do LSD e assim por diante. Não é que aqui a gente esteja fazendo o papel de advogado do diabo, né? Mas, de certa forma, até considerando que o Supremo ainda que não tenha chegado a uma definição final nesse particular, mas já mostra não um grau de tolerância, mas saber separar uma coisa da outra. Separar uma coisa da outra, me refiro à questão de maconha, do crack, da heroína e assim por diante. Então, com essas breves considerações, eu quero acompanhar o voto do desembargador Gervásio, pedindo devida vênia ao colega Bonfim. Realmente, eu pensei até em fazer a tentação nos 2/3, mas diante dele responder a 3 processos já por tráfico de entorpecentes, etc., que estão em andamento, por isso eu não fiz, né? Então, como a lei me faculta fazer de 1/6, 2/3, a importância do colegiado é essa, né? São divergências, mas está bom, sem problema, não tem problema. Na verdade, assim, de fato, eu compreendo a Vossa Excelência, mas assim, é que a natureza da droga e a quantidade aí me parece que ela tem que ser considerada. Mas eu respeito, sim, esse que é a beleza da nossa Câmara, desembargador, é que aqui a gente, evidentemente, a gente debate, a gente respeita a posição de cada um, tá? E vence, como diria o desembargador Militão aqui, ninguém perde, né? Porque, né, a gente não é parte. E um detalhe que o desembargador Bonfim acaba de colocar quanto ao fato de o réu responder a outros processos, né? Isso aí, de certa forma, já pesou na balança, isso levou ao voto do desembargador Bonfim. Mas eu vou, de fato, compreendendo as ponderações do desembargador Gervásio, elas são, de certa forma, relevantes. O seu voto seria, então, no sentido de manter integralmente a sentença, né? Não, eu estou reconhecendo o privilégio do tráfico. Exatamente, porque ele não reconheceu. O senhor está reconhecendo o privilégio do tráfico, mas aplicando. Então, 1/6, e o voto divergente aplicando 2/3. Tá bom. Eu até pensei em aplicar o 2/3. Então, a divergência ela vai se restringir nisso. Então, a terceira Câmara, de acordo em desacordo com o parecer da Procuradoria, em desacordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em desacordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e por maioria,
vencido o relator que reconheceu o tráfico privilegiado nos termos do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 8.000... Qual é o número da lei? Da Lei 8.000? 11.343/2006. Vamos continuando? Só para... Como é que eu coloquei? Relator reconheceu o tráfico privilegiado, já falei, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.203/2006, para aplicar o redutor de 1/6. Ao passo que a maioria entendeu pela aplicação do redutor no percentual de 2/3. Reduzindo a pena prevista no artigo 33, caput, da referida lei, para 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias multa. Embargador Bonfim, a penalidade pelo crime de corrupção ativa foi 2 anos... 2 anos de reclusão. 2 anos e 10 dias, né? 10 dias multa. 2 anos, ponto. Mantida, outro sim, a pena pelo crime, mantida, outro sim, por unanimidade e de acordo com o parecer da Procuradoria, a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa pelo crime de corrupção ativa. Ponto. Ainda por maioria de votos, e em razão do somatório das penas ser inferior a 4 anos, foi fixado um regime aberto com a respectiva conversão da pena restritiva de liberdade em 2 restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução. Ok? Pegou tudo aí, né? Vamos prosseguir. Temos ainda... Também sem sustentação oral ainda, né? Esse processo é um processo interessante, esse próximo aqui. Próximo processo da pauta é o habeas corpus número 081/71/72, dígito 63,
Senhores, o próximo processo é um habeas corpus 081-762558,
O quinto e último processo, o desembargador Samuel está nos dando sorte. Ele está nos. Aqui era. A gente passava a manhã toda aqui, à tarde, chegando aqui, isso está nos dando sorte. Para frente, mais e mais. Habeas corpus número 081-8048, dígito 18, também de minha relatoria. Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Matheus Oliveira Pereira, contra ato da meritíssima juíza de direito da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Imperatriz, perpetrado no bojo do processo 081-81-20-79-2023. Alegou o impetrante que, em 28 de julho de 2023, o paciente fora preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva, custódia posteriormente convertida. Aduziu que o artigo 24A da Lei 11.340/06 prevê a possibilidade de concessão de fiança pela autoridade judicial e que, a despeito da redação do artigo 322 do Código de Processo Penal, uma vez preenchidos os requisitos, a não concessão da cautelar alternativa à prisão configura patente constrangimento legal. Asseverou que o custodiado, asseverou que o custodiado detém a guarda e figura como único responsável pelos cuidados do seu filho menor, decorrente da união com a suposta vítima, o que, em última análise, autoriza a substituição do ergástulo preventivo por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso 6 do CPP. Defendeu, por fim, a ocorrência de ofensa ao princípio da presunção de inocência e a impossibilidade de utilização de inquéritos e ações penais em curso para fins de análise de maus antecedentes. Nessa esteira, requereu liminarmente a concessão da ordem para deferimento de liberdade provisória ao paciente, mediante fiança ou subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por outras cautelares menos gravosas, com posterior confirmação no julgamento meritório. A inicial foi instruída, a liminar foi indeferida e dispensada a requisição de informações. Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, para a emissão de parecer, a doutora Regina Maria da Costa Leite opinou pela denegação do right. O relatório, eu indago ao doutor Zé Henrique Lobato se mantém o parecer, se quer fazer algum acréscimo. Com a palavra, doutor Lobato. Doutor Gervásio, doutor Samuel, doutor Bonfim, aqui a única coisa que nós causa espécie é que ele já tinha descumprido uma outra medida protetiva sobre o problema de violência doméstica. Agrediu lá a mãe desse menor, que agora está dizendo que é o único que guarda. No processo, na parecer da doutora Regina, ela disse que não ficou demonstrado de forma cabal, doutor Bonfim, essa situação que ele é o único que guarda. E também tem a vítima, que é a mãe do garoto. Então, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida em manter o parecer da doutora Regina, porque ele descumpriu, primeiramente, as medidas protetivas já assinaladas anteriormente. É o parecer que eu mantenho integralmente. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência, e o meu voto é na mesma linha do parecer ministerial, considerando que há no registro dos autos de que o paciente descumpriu as medidas protetivas por 3 oportunidades. Na terceira oportunidade, ele, além de descumprir a medida de proteção, ele também passou a agredir com o capacete, ele passou a agredir a ex-companheira, causando-lhe lesões corporais, né? Por outro lado, não há, como se trata de um crime que está sujeito a análise, submetido à Lei 11.340/2006, que é a Lei Maria da Penha, não há aqui a possibilidade de concessão da fiança. De maneira que, não só pela reiteração no descumprimento das medidas protetivas, não foi uma única vez, ele descumpriu a primeira, descumpriu a segunda, descumpriu a terceira, nessa terceira oportunidade, ele agrediu a vítima com o capacete, causando-lhe lesões, e no dia seguinte ele voltou à casa da vítima. Só que aí, dessa oportunidade, foi quando ele foi preso, né? A vítima havia chamado a polícia, e aí na quarta vez, quando ele volta à casa dela,
No dia seguinte às agressões, ele então é preso. De maneira que, e está preso há cerca de 30 dias. De maneira que, a princípio, eu não vislumbro aqui o alegado constrangimento ilegal, sobretudo pela reiteração do descumprimento da medida protetiva. Quanto à questão relacionada ao filho, na verdade, o filho, né, a vítima, que a princípio, pelo menos não há registros distintos, mas a vítima, o filho está sob os cuidados da vítima, né? De maneira que eu estou, nos termos do parecer ministerial, conhecendo, mas denegando a ordem. É como voto, pergunto ao desembargador Samuel Souza, como vota Vossa Excelência. Acompanhe o voto de Vossa Desembargador Excelência na Sebastião íntegra. Bonfim. Estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Então, por unanimidade, a terceira Câmara Criminal, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheceu e denegou ao habeas corpus nos termos do voto relator. Bem, com isso nós encerramos nosso último processo. Quero desejar a todos e a todas Bom final de semana. um bom final de semana. Bom final de semana. Tá certo. Tá bom. Bom dia a presidente. todos. Bom início de semana para todo mundo. Um abraço, que a próxima sessão eu estarei presente. Um Final de semana. Abraço. Bom final de semana, doutor Lobato. Bom.